Meus amigos, hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o ex-secretário do Entorno do Distrito Federal e presidente do Podemos do Distrito Federal, Dr. Christian Viana. Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Doni. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando com a nossa população de Brasília, entendeu? Falar um pouco do nosso partido, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo político, tenso. Político, e falar também da nossa região do entorno, né? Que Brasília e o entorno hoje é uma grande metrópole, né? E tem crescido cada dia mais. É verdade. Me conta aí, Christian, como é que foi o seu servidor público de carreira, né? Como é que foi essa situação? Como é que você chegou? Você chegou em Brasília quando? Estudou aonde? Fez o quê? Vamos começar lá um pouquinho lá de trás. Lá atrás, na verdade, sou filho de Brasília mesmo, então entendeu? Nascido no Hospital de Sobradinho, entendeu? Nasci no Hospital de Sobradinho, morei muito tempo em Ceilândia, estudei em escola pública até o fim do ensino fundamental, depois na Fundação Bradesco, lá em Ceilândia. E a graduação eu me formei na Unieuro de Águas Claras. Sim. Me graduei em Direito, depois me especializei em Direito Eleitoral. Como todo mundo aqui em Brasília, sou filho de uma família de servidores públicos, então fui tentar concurso público. Passei inicialmente no concurso do BRB, tanto eu quanto minha esposa, ainda lá nos idos de 99. E depois, em 2006, passei no concurso do que a gente chama de carreirão aqui, né? Que é a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Desde 2006 eu componho o quadro do GDF na carreira como analista de políticas públicas. Paralelo a isso, sempre militando politicamente, né? Sempre militando em partido. Desde a época do PHS? Desde anterior. Na verdade, a minha primeira filiação foi ao Partido Liberal. A época, Partido Liberal do Álvaro Vale ainda, entendeu? Grande Álvaro. A época, minha mãe trabalhava com um deputado que presidiu o partido, que era o deputado Jorge Pinheiro. Minha mãe coordenou a campanha dele em 98. Em 99 foi meu primeiro emprego público no gabinete dele, entendeu? E aí vou para o gabinete dele na Câmara Federal, ele assume o partido no DF e convida minha mãe para ser a vice-presidente, e eu fui ser o tesoureiro do partido naquela oportunidade aqui no DF. Rapaz. E desde então nunca mais saí de direção partidária. Passei pelo PL, fiquei lá aproximadamente 3 anos, depois PMN, onde ficamos mais ou menos uns 3 anos também no PMN, que hoje é o Mobiliza, e depois 10 anos no PHS. Passei 10 anos no PHS, que em 2019 foi incorporado pelo Podemos, e é assim que eu chego à presidência do Podemos aqui em Brasília, em 2019, onde eu estou até hoje respondendo pela presidência. Rapaz, tem muita história nesse Podemos, hein? Tem. Não, o Podemos hoje é um partido que tem crescido, entendeu? Sentimos falta de não ter você lá hoje, mas assim, ainda tem tempo aí da gente construir isso, mas o Podemos hoje é o 7º partido do Brasil. Somos 800 mil filiados no Brasil, 15 mil filiados em Brasília, que é um somatório hoje do antigo PTN, com o PHS, que foi incorporado em 19, e o PSC, que foi incorporado agora em 2022. Então é um somatório de 3 partidos hoje. A Renata Abreu, nossa presidente nacional, é uma liderança aí nacional que gigante, né? Tem crescido, bem articulada. Eu falo da construção de São Paulo. Ela hoje tem 10 deputados federais filiados em São Paulo. Nossa expectativa é alcançar mais de 35 cadeiras no Congresso agora na eleição de outubro. O partido está crescendo. Faltou você, mas ainda tem tempo. Vamos lá. E Brasília, como é que está a questão do Podemos? Bem, essas eleições? Depois eu quero voltar ao entorno, tá? Fizemos um trabalho aí a várias mãos, né? Mas conseguimos construir uma nominata bem robusta. Temos hoje um deputado no mandato, que é o deputado Robério, que busca reeleição. Mas, para além dele, juntamos um elenco de pré-candidatos que eu não tenho dúvida que, matematicamente, hoje nós temos 2 cadeiras asseguradas e caminhamos a passos largos para, dependendo do desempenho, da performance dessa chapa, é possível, sim, almejar uma terceira cadeira na Câmara Distrital. Para a Câmara Federal, também montamos um time bem interessante. Temos aí um diálogo, ainda não está certo, mas a nossa primeira-dama Maiara filiou conosco. Sim. Então, nós fizemos... Esposa do ex-governador Exato. Ibanez. Esposa do governador Ibanez, nosso pré-candidato a Senado.
e temos feito o convite a ela para ela colocar o nome à disposição para a disputa para a Câmara Federal. Ela ainda tem um debate interno na família e a própria análise se é o momento, mas eu não tenho dúvida que se ela topar esse desafio, coloca a nossa chapa de federal em outro patamar. Até porque ela fez um bom trabalho nesses anos todos aí durante o mandato do Ibanez Rocha. E ela é bem articulada, bem conhecida, querida e tal. Ela é bem carismática, eu acho assim, a gente sabe a dificuldade de lideranças femininas colocarem o nome à disposição. E isso é algo que, juntamente com a Tatiane, a nossa presidente do Podemos Mulher, nós conseguimos fazer um trabalho. Eu não tenho dúvida que a nossa chapa de deputada distrital hoje é uma das melhores de Brasília. Nós temos a Ana Paula Marra, ex-secretária de Ação Social, temos a ex-deputada Thelma Rufino, a professora Suzeli, a Manuela Andrade, a Cláudia Lapa, para citar esses nomes, mas assim, tem outras companheiras também que estão colocando o nome a primeira vez à disposição, mas assim, em termos dessas que já são testadas ou que tiveram mais disposição, eu não tenho dúvida que é uma das chapas mais competitivas, o que nos coloca realmente com chances reais de reelegermos o deputado Robério e termos duas deputadas distritais, duas mulheres eleitas nessa segunda e talvez terceira vaga. Muito bom. Um elenco bem interessante. Muito interessante. Então o partido está organizado, está pronto, né? Um partido bem respeitado no Distrito Federal, um partido no Brasil, né? Sim. No Brasil, bem posicionado. Muito bom. Então, e o partido está fechado com a governadora Celina? Sim, a governadora Celina está buscando a reeleição dela. O partido hoje integra o governo, apesar de eu ter saído da Secretaria do Entorno, mas a Secretaria continua sob coordenação do partido, junto ao GDF. E está nessa fase de montagem do governo dela, desse governo transitório, que busca a reeleição. Celina é uma amiga nossa de longa data, uma política muito habilidosa. Nesse começo de governo é sempre um pouco conturbado, né? Esse diálogo aí de composição. Sim. A gente que conversa bastante, né, Dona? Então, a gente tem tentado dar as nossas sugestões para a governadora a respeito do que a gente entende que seria um modelo de composição, mas ainda está em tempo da gente promover esses ajustes. Então, hoje nós caminhamos sim para esse projeto de reeleição da Celina. Muito bem. E para o Senado, como é que vocês estão? Hoje nós temos assim, o governador Ibanez colocou o nome dele à disposição como pré-candidato pelo MDB. Nós temos também as duas candidatas colocadas do PL, pré-candidatas, que seriam a deputada Bia e a Michele. E ainda tem tempo para esse diálogo até agosto, para que realmente defina essa chapa majoritária. No diálogo com todos eles, a gente tem que realmente, isso tem que ser validado primeiro internamente pelos partidos deles. Sim. O MDB já se posicionou claramente pela pré-candidatura do governador Ibanez, do ex-governador Ibanez. E ele vai em chapa avulso? Por isso que eu acho que ainda tem tempo para esse diálogo, porque assim, o PL reivindicar duas vagas na majoritária com as duas pré-candidatas, Michele e Bia, isso dificulta a composição, porque só teria duas vagas para registro nessa majoritária. Mas eu acho legítimo todos colocarem, todos são bons nomes. O que eu conversei com todos eles, a eleição de 2022, Doni, mostrou para a gente que esse grupo de centro-direita unido ganha a eleição de Brasília no primeiro turno. Então, isso já foi provado. Unido. Agora, essa fragmentação só beneficia a oposição. Então, eu acho que tem tempo para diálogo, todas as candidaturas são legítimas, eu acho que todos os nomes que estão colocados têm bons índices, mas muitas vezes é interessante repensar uma determinada candidatura em prol de um projeto maior, em prol de um projeto de grupo, para dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito à frente do GDF. E, de novo, a fragmentação só beneficia a oposição. A oposição. É verdade. Entendeu? Mas deixa eu perguntar, na semana passada, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, em entrevista ao SBT, se não me engano, ele afirmou que o PL vai apoiar a Celina para a reeleição, mas o PL não vai estar coligado. O que significa isso na prática? Eu não acompanhei o inteiro teor. Eu vi basicamente a síntese de que ele teria declarado o apoio à governadora Celina.
se realmente esse foi o entendimento do PL, isso traz algum impacto na chapa, porque assim, o PL é hoje uma máquina partidária, a segunda máquina partidária do país, perde apenas para a federação, que União aqui PP, né? União PP, que é a maior estrutura partidária. Então, ao não coligar, isso tem impacto em termos de tempo de televisão. Ou seja, você não agrega tempo de televisão para a campanha da governadora Celina. Tem também a dificuldade do apoio recíproco de recursos oficiais, recursos dos fundos eleitorais, tanto do PL, desse recurso ser aplicado na campanha da governadora, ou o contrário, o recurso da campanha da governadora ser aplicada num partido que não está eventualmente coligado. Então isso dificultaria. E de novo, eu acho que tem tempo ainda para o diálogo, considerando que essas conversas elas vão amadurecendo até agosto, 5 de agosto, que é o prazo final para as convenções partidárias. 5 de agosto. 5 de agosto é essa data final, e até lá eu acredito que nós vamos conseguir sim, construir uma grande coalizão que permita a gente manter esse grupo unido, ajustando a posição de um ou de outro, para que a gente realmente construa um projeto vencedor para o Distrito Federal. Muito bem. Eu falei, tá esquisito, porque se o PL não está na coligação, fica, né? Fica ruim, a mensagem é ruim. A mensagem é ruim. Eu acho que o PL vem caminhando desde a eleição passada oficialmente junto do governo, compõe o governo com alguns espaços na estrutura do executivo, compõe a base de apoio do governo na Câmara. Então, não vejo razão para não estar oficialmente numa coligação. Eu acho que é interessante para todos, entendeu? Porque o símbolo, além da questão jurídica de você realmente ter uma coalizão formal, você também tem um simbolismo político de dizer, não, estamos juntos de fato e de direito. Porque com essa fala dele ficou meio assim, né? Estamos juntos, mas nem tanto. O recado é ruim, concorda? Uma mensagem dessa de um apoio branco, vamos dizer, de não um apoio oficial, uma não coligação, a mensagem é ruim. Como diz, não é um casamento, é uma união estável, né? É uma união instável. Instável. E é interessante que dentro do PL você ainda tem a figura do Isalci. Sim. O Isalci continua dizendo que é candidato ao governo, dizendo isso, que está bem nas pesquisas, tal. Tem 2 anos que está na pista aí, dizendo que é candidato a governador, mas eu não vejo a menor chance para ele. Não, eu não vejo. Assim, o partido tem uma liderança, tanto nacional, que é o deputado, o presidente Valdemar, como em Brasília a deputada Bia Kicis. E ela já se posicionou que assim, o partido pode, dependendo de uma reconfiguração, ter até uma candidatura própria. Qualquer partido hoje é legítimo para ter uma candidatura própria. Então o PL tem quadros para isso, assim como o Podemos tem, o DC tem. É possível lançar uma candidatura própria. Mas, de novo, é importante pensar num projeto de grupo. E o senador Isalci, apesar de muito trabalho prestado pela cidade, já foi deputado distrital, deputado federal, hoje está encerrando esse ciclo dele de mandato ao Senado, ele ter esse anseio pessoal de uma candidatura, eu considero novamente legítimo. Mas ele tem que primeiro manter esse diálogo interno dentro do partido, promover esse convencimento dentro do PL, para depois divulgar isso externamente. Porque senão gera mais uma instabilidade. A deputada, a presidente do partido, vai a público desautorizar a candidatura dele, ficou muito ruim para os dois, entendeu? Mostra ali ele colocar que ele quer submeter o nome dele à avaliação do partido, achava muito mais ponderado do que ele declarar que já era pré-candidato sem ter tido convencimento sequer interno. Entendeu? Eu entrevistei aqui o Isalci, e entrevistei a Bia. Há 2 anos a Bia falou o seguinte: próxima eleição eu serei candidata ao Senado. Pronto. Aí, diante das últimas situações envolvendo o Isalci, ele está chegando num momento que ele não vai ser nem distrital, do jeito que está indo. Porque não tem um apoio ao governo. Está batendo de frente com o presidente nacional do PL, está batendo de frente com a presidente regional do PL. Então não vai muito longe, não. Mas você concorda? Eu acho que, assim, como eu te falei, eu milito em partido político há algum tempo. E o momento em que o partido tem, vamos dizer assim, uma força maior dentro do processo político eleitoral do Brasil, é esse momento agora da filiação, que vai de abril, até a janela de 4 de abril, até 5 de agosto, quando nós celebramos as convenções. Então esse é o principal momento que o senador Isalci deveria realmente manter o diálogo interno antes de externalizar esse diálogo. Porque assim, é o momento em que os partidos têm o monopólio das candidaturas, é o momento em que os partidos escolhem os seus melhores nomes
para colocar à disposição da sociedade para cada um dos cargos que estão em disputa, seja governo, seja Senado, seja deputado federal. Então, eu insisto, o convencimento tem que ser primeiro interno. Para depois você externalizar. É o caso do senador Exalci. Eu vejo que ele tem serviço prestado. Todos os partidos têm uma missão. Você é pré-candidato a deputado federal, então você sabe a exigência que os partidos têm em torno das candidaturas a federal. O senador Exalci é um excelente quadro para compor uma chapa de deputado federal no PL, que permitiria ele, de fato, estar disputando um mandato com muita consistência e continuar prestando um serviço para o DF no Congresso. Mas, enfim, eu acho que eles têm uma discussão muito mais interna lá do PL. Estou dando a minha opinião aqui sobre o outro partido. Não, mas é importante, você você analisa bem o cenário político, né? Então, assim, primeiramente ele deveria sentar com a deputada Bia e tentarem construir isso de novo. Por entender o que eu falei no início. O PL, apesar do tamanho dele, o PP, apesar do tamanho dele, eles têm que entender que isolados eles se tornam mais fracos. Então o PL tem excelentes quadros, o PP tem excelentes quadros, mas quando a gente fala de campanhas majoritárias de governo e de Senado, o que vale é a grande coalizão, porque sozinho você não vai ganhar. Até uma campanha de distrital você consegue organizar, federal você consegue organizar, mas as campanhas majoritárias dependem de coalizão. É o somatório. Se não houver, você vai tentar andar sozinho e você tem um ditado que diz isso, né? Que se você quiser ir rápido, ande sozinho, mas se você quiser ir longe, ande em grupo. Então, se você quer alcançar um cargo de governador ou de senador, você tem que mostrar que você tem grupo e juntar partidos, juntar pessoas que coadunem da mesma ideia. É verdade. Mas, Christian, eu recebi uma informação que dentro do PL corre a ideia da primeira suplência ser oferecida ao Podemos. O que você acha? Alguém já conversou contigo? Eu tive uma conversa nesse sentido com a deputada Bia, já tratando dessa possibilidade. Isso é um pleito nosso dentro do Podemos. Mantida a coalizão, Doni, nos modos que está, vamos botar os partidos que estão aliançados nesse projeto da governadora Celina. Seria o PP União, a maior estrutura, o segundo PL. O terceiro o MDB, o quarto Republicanos, o quinto é o Podemos. Dentro do que está colocado hoje, previamente conversado, você teria o PP União com o cargo de governo, o Republicanos com a vice, o PL e o MDB com senatórias, o Podemos com a quinta posição. É legítimo, eles têm 4 suplências de senadores nessa chapa. Exatamente. Não é possível que o Podemos, sendo o quinto partido, não tenha tamanho para poder discutir uma posição de uma suplência de um dos 2 senadores, entendeu? Isso o nome agrega muito. Isso foi conversado com a deputada Bia, ela também tem mantido diálogo com outras pessoas, mas, de novo, tem tempo para a gente ir amadurecendo isso até as convenções, mas é uma colocação que a gente tem feito. Foi feito um debate nesse sentido também com o governador Ibanez, mas, de novo, nada de afogadilho, tudo tentando de alguma forma construir essa coalizão aí para, de novo, construir um projeto vencedor, que é o que é mais importante. Muito bom. Desculpa. Bem, fechando essa parte de política, desculpa aí, gente, engasguei aqui. Como é que está a questão do entorno? Esse período que você ficou lá... O ar-condicionado não está forte para o senhor aí, não? Tá um pouquinho para mim aqui. Só arrumar ele aí, só um momentinho. Lá. Pega a sua balinha que vai melhorar. Rapidinho. Pera, me dê um minutinho aí, filho. Engasguei. Tá indo direto. Ela me ligou aqui, Celina. Pode atender? Pode, por favor. Não é gripe, não, é alergia.
Só um minutinho aí, gente. É porque eu mandei aquele textão para ela, aí ela ligou. Quando quiser. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. É o azulzinho? Já tem quantos minutos aí, filho? Quando quiser, tá liberado. Já tem 19 minutos. Já temos 19 minutos. Tá bom. Tá indo bem. Vamos Você estava falando do entorno. Então, pois é. Mas deixando aqui um pouco a política de lado, com relação ao tempo que você passou na Secretaria do Entorno, o que você encontrou lá e o que você fez durante o período que você esteve à frente da pasta? Bem, Doni, eu acho que o entorno, se você lembrar desde do nosso governador Roriz, ele sempre foi uma região que os governadores que construíram grandes projetos em Brasília, a exemplo do Roriz, não conseguem governar Brasília sem olhar para o entorno, sob pena de serem atropelados pelas demandas que vêm de lá. As cidades crescem, o entorno tem crescido, é uma das regiões que mais cresce no São Brasil. quantas cidades que é isso? Hoje a RID é composta por 33 cidades, Ok. 29 municípios de Goiás e 4 de Minas Gerais. E quando foi constituída a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, foi justamente baseado no que JK desenhou na vinda da capital para cá. Qual era o objetivo principal de JK? Internalizar a ocupação do país. Isso. Então, com a vinda da capital para cá, você teve um adensamento da ocupação em torno do Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma série de limitações de ocupação territorial, de ocupação urbanística, o tombamento. Então, ele sempre teve algumas limitações somado ao preço dos imóveis aqui. O metro quadrado em Brasília é um dos mais caros do Brasil, o que leva a ter um crescimento cada vez maior dos municípios vizinhos. E isso impacta toda a nossa estrutura aqui de serviços públicos, seja na área de saúde, seja na área de segurança, seja na área de educação, mas o principal mesmo, que é o principal desafio, é a mobilidade. A mobilidade eu falo porque você até para acessar os outros serviços, você precisa se deslocar. Então, se você quer, a criança tem que vir para uma escola, precisa de transporte. O universitário precisa vir para fazer o curso dele, precisa de transporte. Para buscar um atendimento médico mais especializado, precisa de transporte. É verdade. E hoje, como você tem um transporte muito deficitário nessa região e ele é coordenado pela União hoje através da NTT, é onde você tem esse problema histórico aí de ônibus velhos, passagem cara. E desde que nós assumimos a secretaria, ainda a pedido do governador Ibanez e agora com a governadora Celina, foi proposta a criação de um consórcio para que a gente possa cuidar da mobilidade e apresentar uma solução estruturante para a região, permitindo que você, constituindo um consórcio entre o Goiás e o DF, você receba esses contratos da NTT para que os dois governos possam cuidar. Então, nós avançamos na elaboração do protocolo de intenções. Esse texto já foi enviado ainda no final do ano passado para o governo do Goiás. Essa transição também entre o Caiado e o Vilela impactou um pouco em alguns projetos, mas a governadora já se comprometeu a dar continuidade nesse projeto, porque é uma bandeira dela também, que a gente apresente uma solução para a região do entorno. Ela fez recentemente uma troca na Secretaria de Mobilidade aqui do DF, e acredito que isso deve caminhar nos próximos meses para que a gente estabeleça o consórcio. E aí, resumindo, respondendo a pergunta, eu acredito que o que nós conseguimos avançar em termos do consórcio e um dos maiores desafios da nossa região é a mobilidade. E nessa questão, vai ter o trem ou não vai? Quando você fala de um consórcio para tratar de mobilidade, você inicialmente trataria do semi-urbano, que é o modal que hoje existe, que é o ônibus interestadual, que na verdade intermunicipal, que seria em outros estados, que faz o transporte da população do entorno para o DF e vice-versa. Mas a governadora também já colocou na agenda que, uma vez estabelecido o consórcio, nós possamos, dentro desse ambiente do consórcio, discutir o trem, principalmente no trecho Brasília-Lusiânia, discutir se usaria a linha atual. Era uma das propostas, é uma das propostas que está na mesa, mas o próprio governo federal tem 2 órgãos discutindo esse projeto, tem a CBTU e tem a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários. E então, tem tempo, né?
Então, de novo, é a fragmentação administrativa que dificulta, porque você tem aquilo que é a competência da União, aquilo que é a competência do Goiás, aquilo que é a competência do DF. Quando você estabeleceu o consórcio, você criou uma mesa, uma grande mesa, uma autarquia, em que todos os atores vão estar nessa mesa discutindo mobilidade em sentido amplo. Então, isso facilita a execução dos projetos. Porque hoje, assim, além das autonomias que você tem de cada ente federativo, você tem a autonomia do município, você tem a autonomia dos estados, você tem a autonomia da União, então, e você ainda tem, vamos dizer, a questão política que permeia tudo isso. Então você tem hoje os dois governos dos estados, de Goiás e Brasília, em campo oposto ao do governo federal. Então você gera uma dificuldade de projetos comuns andarem. No consórcio você vai de alguma forma diminuir esses conflitos, porque vai estar todo mundo na mesma mesa, tratando do mesmo tema, então é uma forma da gente acelerar esse projeto. E tem ideia de quando vai ser implantado? Olha, o trem é um pouco mais demorado. Se a gente estabelecer o consórcio ainda esse ano, a assinatura do consórcio, a aprovação da lei de criação, tanto na Alego quanto na Câmara Legislativa, eu falo que vai ser uma virada de página histórica na região, vai ser bom. Que a partir de então nós vamos, como eu falei no início, ter um ambiente que a gente possa de fato apresentar a solução para a região. Que aí não vira mais assim, alguns governos que passaram, não, vamos fazer um convênio para isso, vamos fazer um convênio para aquilo. Convênio tem caráter muito precário. Convênio tá aprovado ao longo da história. Então, assim, o convênio é para uma situação emergencial. Tem uma demanda num município, uma demanda pontual numa determinada área, vamos fazer um convênio para resolver aquilo. Mas o convênio ele é muito instável. Porque assim, mudou o governo, mudou o prefeito, acabou o convênio. Acabou. Agora, quando você tem um consórcio você tem leis que aprovam esse consórcio, então você tem uma estrutura normativa mais robusta, então você não dissolve um consórcio da noite para o dia, assim como o rito de constituição é mais complexo, a desconstituição também será. E isso dá mais estabilidade para a região. E no Sudeste, para você ter uma ideia, lá os municípios de Minas Gerais, principalmente, já tem consórcios multifinalitários. O consórcio não cuida só de uma política pública, começaram lá, constituíram um consórcio, hipoteticamente, para cuidar de saúde. Os municípios se consorciaram para cuidar de saúde de uma determinada região. Deu certo, aí vamos aglutinar agora dentro do consórcio educação. Então legal, eles começaram a tratar das aquisições e outros temas afetos à educação que são comuns àqueles municípios. Então é possível que uma vez instituído o consórcio, outras políticas públicas que são impactadas no DF também possam ser agregadas dentro desse consórcio futuramente. Então essa é a ideia. Da agilidade, né? Da agilidade e, de novo, você dá mais estabilidade, porque você passa a ter, um consórcio ele tem natureza de autarquia. Então ele equipara administrativamente a um órgão da administração indireta dos entes consorciados. Então ele seria uma autarquia conjunta do DF com Goiás e União. Eu recebo muitos pedidos, né, do pessoal do entorno, principalmente Lusiânia e Águas Lindas, e eles falam, quando é que vai ter o Expresso Pequi? Quando é que o ônibus vai melhorar? Quando é que as passagens vão baixar e tal? É a maior reclamação da população. Né? E o pessoal que sai do entorno para vir a Brasília trabalhar, é difícil. Muito. Aí você vê pelas manhãs e às tardes, você vê lá o movimento de carros, ônibus lotados. E o governo federal sempre relegou isso. Sempre. Para você ter uma ideia, isso aí é que acaba impactando e a população. Qual é a primeira instância que a população tem de contato com o Estado? É a prefeitura. No caso de Brasília, é a administração regional. Então, qual é a porta de entrada da população no Estado? O primeiro contato é com a prefeitura. Então, quando você fala do transporte, quem não conhece o arranjo administrativo do Brasil, o morador vai reclamar para o prefeito. E a competência não é do prefeito, é da NTT. Aí o governo mais próximo territorialmente é o de Brasília. Então, volta e meia, você vê quando tem algum aumento de tarifa, essa população vem cobrar aqui. Novamente, o problema está na NTT. Então, a distância da NTT em relação à pressão popular faz com que nunca se apresente uma solução definitiva. Verdade. Porque a NTT não depende de voto. Concordo, ela é uma agência reguladora, então ela não se submete à pressão popular, vamos assim dizer, igual seria um prefeito, um governador, um deputado. E então o consórcio vai permitir que a gente traga a discussão para mais perto da população. Hoje, no modelo que está a constituição dos contratos aqui, quem sustenta 100% da operação, Doni, é a tarifa do usuário.
Então você Nossa. pensa como é que funciona. A NTT chama, abre um chamamento para fazer a outorga das linhas. Certo. Aí uma empresa se credencia. A empresa vai lá e se credencia, ela vai e começa a desenhar o custo da operação. Certo. Ah, não, para eu transportar tantos mil passageiros com tantos ônibus vai custar X. tantos milhões. Aham. Chega nessa conta. Isso é diluído pelo número de passageiros transportados e é assim que se calcula a tarifa. Então, 100% da operação é custeada pela tarifa do usuário, não tem subsídio. No consórcio, novamente, a governadora Celina, e juntamente com o governador Vilela, à época, os dois governadores Ibanez e Caiado, se comprometeram a subsidiar a passagem. Porque vai permitir. Hoje, olha o nó administrativo que você tem. Como que o governo do DF ou o governo do Goiás vai aportar recurso num contrato que é feito pela União? Não pode. Não tem. Então, jeito. Quando você constitui o consórcio, você recebe esses contratos, você passa a ter a delegação deles, os dois governos colocam dinheiro dentro do consórcio e aí sim você consegue subsidiar a passagem para puxar ela para baixo. Mas vai só subsidiar? Não. Você também vai poder chamar as empresas e falar, amigo, agora nós estamos colocando dinheiro público na operação. Se tem dinheiro público, nós queremos ônibus de qualidade. Você passa a ter mais força para cobrar renovação de frota, o horário dos ônibus, então você passa a ter gestão de fato. Esse é o caminho. Então vai ser uma solução mais perene para a região. Entendeu? E a secretaria continua sob o comando do Podemos, né? Do Podemos, isso. Hoje o Clésio está coordenando a secretaria, ele é egresso da Secretaria de Saúde, está cuidando também de um outro convênio que a gente está tratando, e aí seria inicialmente um convênio para tratar da integração da regulação. A regulação que hoje é um outro desafio, você tem esse tráfego de pacientes entre o DF e o Goiás, mas isso hoje é feito quase que informalmente. É um caso de emergência que tem, aí liga para um diretor de hospital aqui, recebe o paciente, e o ideal é que esse sistema seja integrado, permitindo que você tenha pacientes do DF sendo atendidos na rede primária aqui dos municípios e, em contrapartida, os municípios continuarem, que já enviam hoje, a gente acaba atendendo essa região naquilo que é de média e alta complexidade. Então o convênio está em curso já tem um texto sob análise da Secretaria de Saúde, do secretário Juraci, para que a gente possa avançar nessa integração da regulação. Muito bom, muito bom. Para você que mora, que reside no entorno, está aí uma ótima perspectiva, né? Mais para frente, de melhoria do transporte, da mobilidade. Isso é muito importante. E graças ao papel do Podemos, porque durante muito tempo a secretaria estava parada. Sim. Né? Estava parada. E agora, com o Podemos, passou a se movimentar. Mas, Christian, o Podemos, hoje ele tem a Secretaria do Entorno. Pelo tamanho dele, ele não era para ter um pouco mais de espaço no governo? Eu acredito que sim, Doni. A gente entende que a governadora Celina herdou um governo já estruturado e montado. Ela sucede o governador Ibanez, que tinha já constituído o governo em 18 e em 22 fez alguns ajustes. Então a gente tem respeitado esse momento inicial. Hoje ela assumiu agora em abril. Então, nós estamos em maio, então tem aí 60 dias aproximadamente, está caminhando para 60 dias. Então está nessa fase de ajuste, mas isso é um pleito sim que nós temos, até pelos quadros que nós trouxemos para o partido recentemente. Então já colocamos alguns nomes à disposição dela para analisar e ver se pode contribuir com o governo em algumas outras áreas. De novo, porque o partido não se resume ao Cristo. O partido, nós estamos falando de um partido de 15 mil filiados. Então é forte. Tem tempo de TV. Tem tempo de televisão. Então eu acredito que ela está analisando essa possibilidade sim de ampliação de espaço, entendendo de que forma que o partido pode contribuir em alguma outra área também dentro do governo dela. Muito bem. Mas eu sou obrigado a perguntar, a questão nacional, para que lado vai o Podemos? Podemos, assim, nós estamos falando de um país continental, né? Se você hoje fizesse uma enquete dentro dos 27 estados, eu diria sem medo de errar que pelo menos 20 estados teriam uma predileção pela candidatura do Flávio. Certo. Entendeu? Isso é uma tendência.
mas também você tem que respeitar aqueles que pensam em sentido Sim, contrário. sim, sim. Como hoje não tem na mesa interna, dentro do Podemos, uma discussão de uma candidatura própria, Não vai ter candidato. hoje é só se acontecer não. uma guinada aí absurda para que nasça uma candidatura, mas hoje isso não está em debate dentro do partido. Ok. Se fosse para tomar uma decisão baseada na opinião da maioria dos estados, caminharíamos com Flávio Bolsonaro. Flávio. Entendeu? Essa é a tendência, entendeu? Bom, Hoje. bom. Então tem assim, naturalmente, que é onde o PT tem uma ascendência maior, os nossos estados do Norte e Nordeste é que tem uma tendência mais próxima, mais pró-Lula, pró-Planalto, entendeu? É verdade. Mas majoritariamente é Flávio Bolsonaro hoje, o Podemos, entendeu? Bem, estamos caminhando para o encerramento, infelizmente. Mas, Christian, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, que o país está vivendo, eu te pergunto, esse governo, o governo Lula, ele, em 3 anos e meio de mandato, ele foi bom ou foi ruim para o país? Eu acredito, assim, as urnas elas mostraram que não foi uma vitória fácil, foi uma vitória muito apertada do presidente Lula contra o presidente Bolsonaro. Então o país está muito dividido. Qual é a sensação que eu tenho conversando muito com política e analisando a gestão? O PT envelheceu. O Não PT renovou, envelheceu. Né? E não o PT não renovou. Você analisa, assim, eu acho que a imagem fala muito, né? A imagem fala mais do que 1000 palavras. Quando você analisa a posse do Lula agora desse mandato, você analisa que, assim, é aquele mesmo PT da década de 80. Verdade. Aquele mesmo PT da década de 80. Então, se o partido não se atualizou, não se modernizou, não tem como prestar um bom serviço para um país que hoje está no século XXI. É um país que é a potência que o Brasil é. Então o PT hoje eu vejo que ele é uma estrutura que você tem que respeitar a história deles e tudo mais, mas é uma estrutura que envelheceu. Ele não corresponde mais aos anseios e necessidades do Brasil de hoje. É verdade. Então, respondendo de novo a pergunta, então não tem como um partido velho prestar um bom governo para um país que está almejando o futuro. E não, então ele está parado no tempo, o PT. Consequentemente, assim, as práticas são as antigas, as boas e as ruins, né? O modus operandi. O modus operandi, então eu vejo que não tem como. Eu acho que o país precisa de uma alternativa. O Flávio vem, assim, até pelo perfil dele. Ele, se a gente está falando de uma questão até etária mesmo, ele é uma pessoa mais jovem. Aliás, a juventude está correndo para ele, né? Então eu vejo que o Flávio ele representa bem esse momento que o Brasil precisa de alguém com uma visão mais moderna para a gestão, para a administração pública, mais moderna, diferente do PT. Sem radicalismo. Sem radicalismo. Acho que assim, ele tem mostrado, tem se posicionado de uma forma mais equilibrada, isso ajuda. Essa eleição polarizada, como será agora, quem vai crescer e quem vai ganhar, eu acho que a mensagem que o Flávio tem passado ajuda bastante, porque ao trazer o discurso mais para o centro, equilibrar um pouco mais algumas posições, isso facilita que esse eleitor que não está satisfeito com o PT, mas que também não queria o outro extremo, entenda que nele é uma alternativa, que ele é uma alternativa mais equilibrada. Que ele é mais leve, né? Mais leve, exatamente. Tem as posições dele, é uma pessoa firme em algumas posições, mas que também está aberto ao diálogo e que permite realmente analisar outras posições sem radicalismo. Muito bem. Christian Viana, te agradeço pela entrevista, obrigado pelas informações, obrigado por estar aqui com a gente. Torço para que você seja suplente. Obrigado, da amigo. Bill, da Michele. Michele, um bom nome aí para você, viu? Obrigado, Tem o nosso apoio. Você sabe que a gente anda muito pela cidade. Sim. E toda vez que se fala em Christian Viana, o pessoal te respeita. Fala com respeito, obrigado, fala com admiração. E é notório o seu conhecimento, né, de política, de gestão pública, até porque você passou por vários cargos públicos no Distrito Federal, sem mácula, sem mancha, deixando sempre para trás um legado muito bonito, muito bacana. Então, sucesso para você. Obrigado, Deus abençoe amigo. o Podemos. Obrigado. Sucesso para nós, né? Que eu nós. também desejo sucesso para você nessa caminhada aí. Obrigado, eu acho que nós. todas essas pautas que a gente discutiu aqui do entorno, você será um bom nome para poder encampar boa parte delas no Congresso. Então desejo sucesso. Aquele que, apesar de estarmos hoje em partido distinto, mas estamos no mesmo projeto, que é o projeto de realmente melhorar a nossa cidade. É verdade. Então conta com a gente também, Dona, que a gente puder estar te ajudando nessa caminhada. Você sabe que você tem um amigo aqui. Eu sei disso. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente.
Até mais.